Olá, paz do Senhor, espero que estejam bem. Vamos dando andamento ao nosso desafio de 184 dias lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós vamos começar 2 Samuel dos capítulos 1 ao 5 e vamos fazer uma ponte com 1 Crônicas do 1 ao 4. Que seja uma leitura abençoada e que o Espírito Santo esteja presente, te dando discernimento e entendimento da palavra, e que não seja apenas uma leitura de um texto, mas que seja sim a revelação de Deus para a sua vida e para a sua alma. Que você seja tocado pela leitura da Bíblia e que a gente possa ter essa mensagem enraizada em nosso coração e essa mensagem enraizada gere frutos e desses frutos mais frutos. Amém? É o que pedimos para o Senhor todos os dias. Vamos lá então. 2 Samuel capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte chegou um moço que vinha do acampamento de Saul para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou-se o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: "De onde você está vindo?" "Eu fugi do acampamento israelita", respondeu ele. "Conte o que aconteceu", disse Davi. "O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos", disse o moço. "Saul e seu filho Jonatas também morreram." "Como é que você sabe que Saul e Jonatas estavam mortos?", perguntou Davi. E o moço respondeu assim: "Acontece que eu cheguei por acaso ao Monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou, e eu respondi: 'Aqui estou, Senhor.' Saul perguntou quem eu era, e eu respondi que era Malequita. Aí ele disse: 'Fui ferido gravemente e estou morrendo. Venha aqui e me mate.' Então eu subi até o lugar onde ele estava e eu o matei, porque eu sabia que logo que caísse no chão ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele, a pulseira do seu braço e o trouxe para o Senhor." Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel. O povo O povo de Deus, o Senhor, por muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: "De onde você é?" "Eu sou amalequita, mas estou morando aqui na sua terra", respondeu ele. "Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor?" perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: "Mate-o." O homem atacou o amalequita e o matou. E Davi disse ao amalequita: "Culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor." Davi chora por Saul e por Jonatas. Davi cantou essa lamentação por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Essa lamentação está escrita no livro do Justo. "Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel, caíram os nossos soldados mais valentes. Não conte isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na noite e juntos na morte, eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e os enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas, como eu estimava. Como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram, e as suas armas não têm mais utilidade. 2 Samuel, capítulo 2. Davi é feito rei de Judá.
Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom, foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os soldados de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: Que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês por causa do que fizeram, e eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, no outro lado do rio Jordão. Lá Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi, e ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Guerra entre o povo de Israel e o de Judá. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Manaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram num grupo de um lado da represa e do outro lado. Então Abner disse a Joabe: Deixe que alguns dos nossos moços enfrente alguns dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados, representando Isbosete e a tribo de Benjamim, lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça e enfiou a espada do lado dele, e assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar perto da cidade de Beão é chamado de o Campo das Espadas. Em seguida houve ali uma violenta batalha, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro quanto uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner e correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner disse: Pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia, depois de olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão e todos que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abissai continuaram a perseguir Abner, e quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no meio de um morro. Então Abner gritou para Joabe: Será que vamos ter que continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: Juro pelo Deus vivo que, se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta, todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e seus soldados marcharam pelo vale do Jordão, atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estava faltando 19, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo da sua família em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e ao amanhecer chegaram a Hebrom. 2 Samuel, capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte, e a gente de Saul
cada vez mais fraca. Os filhos de Davi. Os filhos de Davi que nasceram da cidade de Hebron são estes. O primeiro foi Aminon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Hagite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebron. Abner faz um acordo com Davi. Enquanto continuava a lutar entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aias. Abner ficou furioso com isso e disse: "Você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o outro lado da tribo de Judá?" Ele continuou: "Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul, seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes, que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me mate se não fizer que isso aconteça." Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebron e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: "Quem vai governar essa terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado." Davi respondeu: "Muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul." Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Isbosete: "Entregue minha esposa Mical, eu paguei com 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela." Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho até chegar à cidade de Baurim. Aí Abner ordenou: "Volte para casa." E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel e ele disse: "Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembre do que o Senhor disse: eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos." Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebron para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebron para se encontrar com Davi, e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: "Eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que desejava e governará o país inteiro." Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Abner é assassinado. Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebron com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joabe chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este que o havia deixado ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e ele disse: "O que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui e o Senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos? Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares onde o Senhor vai e tudo o que faz. O Senhor sabe disso." Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebron, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, filho de Joabe. Quando soube disso, Davi disse: "O Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer."
Assim Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abner, e que, em sinal de tristeza, rasgasse as suas roupas e vestisse as roupas de luto. E no sepultamento o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei chorou alto perto do túmulo. E todo o povo se fez o mesmo, e Davi fez essa lamentação para Abner. Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estão amarradas nem estão atadas aos seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes de o dia terminasse, mas este fez o juramento: que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo que o rei fazia. Assim, todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte do assassinato de Abner, e ele disse aos seus oficiais: fiquei sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem. Isbosete assassinado. 2 Samuel 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe e eram filhos de Rimon, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim e eles viviam ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Recabe e Baaná foram para a casa de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando a soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Baaná e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto onde Isbosete dormia um sono pesado e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Então caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclag, pois ele, pensando que estava me dando boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete. Eu vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu a ordem e os seus soldados matarem Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom, e pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5. Davi é feito rei de Israel e de Judá. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe deu que você seria comandante, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles ungiram o rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio. Governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: Você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora, basta os cegos e os aleijados.
Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ele passou a ser chamado de cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse a seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres, cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou da cidade de Davi. Em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava do lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor a seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com ela teve mais filhos e filhos. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliade e Elifelede. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: Como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu: Não os ataque daqui, dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem, desde Geba até Gezer. Vamos para 2 Crônicas. 1 Crônicas, né? Mentira. 1 Crônicas. Que a gente vai começar um resumo, né, com a genealogia e vai dar um pouquinho mais de ênfase no livro de Reis. Um resumo de livro de Reis, né, de Crônicas. Em Crônicas. 1 Crônicas. Os descendentes de Adão. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalalel, Maalalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elissá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, os povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabetecá. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi o pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes do Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Nafitu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Gigarzeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Semareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Aparxade, Lude, Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi o pai de 2 filhos, um se chamava Peleg, porque no seu tempo
Os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram os povos de Almodá. Gelefe, Hazarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. As famílias de Sem a Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Terá e Abraão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai de 2 filhos que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram chefe de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Abdeel, Mibissão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Jefitur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. O nome deles foram Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e sua. Joquissã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Os descendentes de Esaú. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaitã, Kenaz, Timna e Amaleque. Reuel foi antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi antepassado dos grupos das famílias de Ori e Romã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que era o antepassado dos grupos das famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos das famílias de Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Ezer foi o antepassado dos grupos da família de Bilã, Jaavã e Jacã. Dizan foi o antepassado dos grupos da família de Uz e Arã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinabá. Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bozra. Uzan, na região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os medianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Maresca. Saul, da cidade de Reobote, do rei Eufrates. Baal-Hanã, filho de Aquibor. Haddad, da cidade de Pau. O nome da mulher dele era Meitabel, filha de Matred e neta de Mizaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibissar, Magdael e Irão. Segunda Crônicas, os descendentes de Judá. Jacó foi pai de 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Aser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos: Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Esrom e Ramul. Zera foi pai de 5 filhos, Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carme, um dos antecedentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etan foi o pai de um filho chamado Azarias. Os antepassados do rei Davi. Esrom foi pai de 3 filhos, Jerameel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Abinadab. Abinadab foi pai de Naasson, um dos chefes da tribo de Judá. Naasson foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanael, Radai, Ozen e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail.
Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jéter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Os descendentes de Esrom. Caleb, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ele teve 3 filhos, Jezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquer, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Zegube. E Zegube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades da região de Gileade. Mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva de seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Os descendentes de Jerameel. Jerameel, filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos. Rão, mais velho, Bruna, Orem, Ozen e Aias. Rão foi pai de 3 filhos, Maas, Jamim e Eker. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos que se chamavam Nadab e Abissur. Abissur casou com uma mulher chamada Abiai, e eles tiveram 2 filhos que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter filhos. E Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Cesã, e Cesã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos que se chamavam Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Cesã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Cesã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamou Ataí. Ataí foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Reles, e Reles foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salom. Salom foi pai de Jacamias, e Jacamias foi pai de Elissama. Outros descendentes de Caleb. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zifi. Zifi foi pai de Maressa. E Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapuá, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Betsur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Moz e Gazés. Arã também foi pai de menino chamado Gazés. O homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efa e Saaf. Caleb tinha outra concubina chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde ele teve mais 2 filhos, Saaf e Seva. Saaf fundou a cidade de Madmana, e Sefa fundou as cidades de Maquibena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb: Ur, o filho mais velho de Caleb, com a sua mulher Efrata Sobal, Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Aref, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Haroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado das seguintes tribos das famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Os povos das cidades de Zora e Estol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi antepassado do povo de Netofa.
de Atarote Bet Joabe e dos Zoreus, que eram um dos dois grupos de famílias de Maanate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas. 1 Crônicas 3, os filhos do rei Davi. São estas, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom. Aminon, filho de Ainoá, de Jezreel, Daniel, filho de Abigail, de Carmelo, Absalão, filho de Maacá, que era filho de Talmai, rei de Jesur, Adonias, filho de Agite, Cefatias, filho de Abital, e Treão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram de Hebrom durante os 7 anos e meio que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém. Se muitos filhos deles nasceram ali, a sua mulher, e muitos filhos deles nasceram ali. A mulher Betseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos, Samuá, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos, Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafiá, Elissama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os descendentes do rei Salomão. Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, e Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão, Jeorão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias, Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias, Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos, Joanã, Joaquim, Zedequias e Joacás. Joaquim foi pai de 2 filhos, Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim. São esses os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos, Salatiel, Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias. Pedaías foi pai de 2 filhos, Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos, Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos, Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jassubi-Rezede. Jussabe-Rezede. Ananias foi pai de 2 filhos, Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias e Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaias e teve 5 netos, Atus, Igal, Barias, Nearias e Nefate. Nearias foi pai de 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Asricã. E Elionai foi pai de 7 filhos, Rodavias, Eliasibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaias e Anani. 1 Crônicas 4. Os descendentes de Judá. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Aumai e Laade. Aumai e Laade foram os antepassados dos grupos das famílias que moravam em Zora. Hur foi o filho mais velho de Caleb, da sua mulher Efrata, e seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Hur foi pai de 3 filhos, Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de 3 filhos, Jezeel, Isma e Adibas, e de uma filha chamada Hazelelpone. Penuel fundou a cidade de Gedor e Ezer fundou Uza. Assur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Alzan, Efer, Temene e Astari. Azur e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izar e Etinã. Cós foi pai de Anub e Zobeba.
e foi antepassado dos grupos das famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim a Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dores. E Deus atendeu a sua oração. Outra lista de famílias. Quelub, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos, Bet, Rafa, Pazéia e Teina. Teina foi fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraias. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonatai. Meonatai foi pai de Ofra. Seraias foi pai de Joabe, o fundador dos vales dos artesãos, onde estavam todos os homens que faziam trabalho de artesanato. Caleb, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã, e ele foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zifa, Tiria e Azarel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma linda filha chamada Miriam, e os 2 filhos, Samai e Isba, e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Obias casou com a mulher de Naã, e os seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garmi, que moravam na cidade de Keila, e o grupo das famílias de Maaca, que moravam em Estemoa. Simeão foi pai de 4 filhos, Aminon, Rina, Bet-Hanã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maresa. Selá também foi o antepassado dos grupos das famílias que teciam linho que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joaquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também Joás e Zaref, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Esses registros são antigos. Eles eram olheiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Zalum. Salum foi pai de Mibissão. Mibissão foi pai de Misma. Misma foi pai de Ramuel. Ramuel foi pai de Zacur. E Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Hazar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Horma, Siglag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Ain, Rimon, Toquém e Azã, e os povoados que ficavam ao seu redor até a cidade de Baal. São essas suas famílias e os lugares onde moravam. São esses os chefes dos seus grupos, as famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraias e bisneto de Aziel. Elionai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Zife, neto de Alon, bisneto de Jedaias, trineto de Zinri e tetraneto de Samaias. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste, quase até Gerar. E levaram as suas ovelhas para pastar do lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias, de Judá, os homens cujos nomes escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali.
Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Seus chefes eram filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Espero vê-los amanhã. Que Deus te abençoe e até lá.